Obrigado pela presença. Hoje nós estamos começando essa primeira live e hoje aqui nesse momento eu quero apenas transmitir uma palavra breve para você. Quero transmitir uma palavra em João capítulo 13, os versículos de número 6 e o versículo de número 7. A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 13 acerca da última ceia, quando Jesus está sentado com seus discípulos no cenáculo, comemorou a festa da Páscoa e com eles, claro, Jesus alegrou-se, cantou e teve um bom momento, mas também aquele momento foi circunstancial para o futuro da humanidade. O capítulo 13, versículo 6 e versículo 7 diz assim: quando aproximou-se de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar-me tu, Senhor, os meus pés? Jesus respondeu: o que eu faço agora você não compreende, mas vai entender depois. Jesus, junto com seus discípulos, está atônito, eufórico, ansioso. Em toda a sua atribuição humana, Jesus está antecipando os passos, pois a Bíblia Sagrada diz no capítulo 13, sabendo ele que tinha chegado o seu tempo, que ele logo ia para o Pai, amou seus discípulos até o fim. A Bíblia é clara em enfatizar para nós que Jesus não deixou de amar os seus discípulos, e sabia bem ao certo qual era o seu destino final. Mas aquela festa que está sendo comemorada, ela traz símbolos do passado, e claro, além de símbolos do passado, ela vai trazer também um símbolo para o futuro. Aquela festa que está sendo comemorada, ela mostra o dia em que Deus desceu na terra do Egito, libertou o povo, e os que tinham sobre a sua casa a marca do sangue nos umbrais das portas, não recebeu o anjo da morte. Agora, nessa segunda oportunidade, Deus novamente está entre os homens, mas agora ele está em um corpo humano. Seu nome é Jesus, está sentado com 12 discípulos comendo em uma mesa. Esse Jesus que está comendo com esses discípulos, ele agora se despoja da sua roupa de festa, cinge-se de uma toalha e vai lavar o pé de cada discípulo no lugar no qual eles estão. A Bíblia é clara em enfatizar para nós que quando Jesus fez isso, gerou nos discípulos um sentimento de espanto, porque ele, sendo Senhor e Mestre, está fazendo aquilo que naturalmente não era para ele fazer. O serviço que Jesus está realizando é um serviço de um escravo, é um serviço de alguém da baixa classe. Mas Jesus não está se importando com o título ou com a sua postura. Ele está descendo para servir, para dar exemplo para os seus discípulos. A Bíblia então é clara em dizer que quando Jesus chegou diante de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro então disse para ele: Senhor, o Senhor é quem vai lavar os meus pés? Percebam vocês que estão aqui hoje, o mundo está desapercebido e todos estão levando as suas rotinas de maneira a que o mundo não tenha um fim. Jesus está se apresentando diariamente para cada pessoa. Deus está manifestando cada vez mais a sua presença e as pessoas estão imperceptíveis também. Talvez esta atitude de Pedro chama muito a nossa atenção e nos dá um exemplo didático para estes dias. Como é e quando é. Quando Deus se manifesta nos nossos dias, que nós estamos, como nós estamos se posicionando, nos posicionando diante da presença, da manifestação e da provisão de Deus. Por Jesus ir em direção a Pedro para lavar os pés dele, Pedro tomou um susto, ficou espantado. E a Bíblia vai dizer que Pedro disse para ele: Senhor, é o Senhor que vai lavar-me os pés. Pedro ficou assustado porque o mestre não se importou em ser maior. Ele desceu para servir, para dar um exemplo, porque ele sabia que o papel dele era servir e cumprir a vontade do Pai. Nós estamos aqui nesta mesma premissa. O nosso papel é para o serviço. Não é sobre nós ou sobre o que fazemos, é sobre o que Deus empenha ou sobre o que Deus ordena que nós realizemos. Estamos aqui para servir como Jesus serviu também. E que tenhamos este mesmo sentimento de Pedro, que ao realizar Deus obras maravilhosas nos nossos dias, e ao Deus prover o que nós necessitamos, seja dia a dia, ou seja dentro de uma parcela de espera, após muitos anos, tenhamos a mesma surpresa. Que Deus não venha se tornar na sua vida algo trivial e que você não se acostume com a presença de Deus. A Bíblia diz que na casa de Abinadab, quando Uzai e Aiô, os filhos de Abinadab, se acostumaram com a presença de Deus, quando estavam levando a Arca da Aliança na província de Nacon, tocaram na Arca da Aliança quando ela ia cair do carro de bois. Sabe o que aconteceu? Uzá tocou na arca, não é porque queria desobedecer, e muito menos porque queria auxiliar Deus. Uzá tocou na arca porque se acostumou com Deus dentro da sua presença. E é isso que acontece com aquele que se acostuma com a presença de Deus. Quando Deus se torna um costume para nós, nós fazemos com Ele o que nós bem entendemos.
e nós deixamos de ter reverência, nós deixamos de nos prostrar, nós deixamos de adorar com intensidade e Deus acaba se tornando um objeto qualquer na nossa vida. Que Deus não se torne na nossa vida um objeto qualquer e que nós nos despertemos neste dia para saber: Deus deve ser prioridade e devemos ter sustos quando Ele provê, através da cura maravilhosa e também do livramento que Ele dará para a sua casa. E você que não foi tocado pela Covid, que não será tocado também, porque estará coberto debaixo das asas do Altíssimo, na certeza de que se estivermos desempregados, Deus ainda é aquele que abre a porta no dia de amanhã, que nós não estamos na dependência de nenhum ser humano, nós estamos na dependência de Deus. E que Ele mostre para nós o seu magnífico propósito, que ainda que passemos por vias dolorosas, não sabemos hoje o que Ele está realizando, mas amanhã teremos certeza, e após uma longa análise, poderemos dizer quão grandes e maravilhosas obras fez Deus por nossa vida, e por isso nós estamos alegres. Tenhamos esse sentimento, o susto diante do agir de Deus, porque a cada manhã, quando nós entendemos que a provisão de Deus, por mínima que seja, ela é espantosa e maravilhosa, nós vivemos sempre com cuidado de não ultrapassar a linha da adoração e tentarmos nos tornar adorados, porque algumas vezes a nossa força e nossa habilidade de realizar algumas atividades faz com que nós busquemos mais tronos do que nos prostrar diante do trono. Então, que neste dia nós tenhamos esta consciência. Porque bom é quando você está na zona do medo. A zona do medo, ela faz com que você fique mais perceptível. E a sua inteligência emocional desperte reações em você que às vezes em momentos triviais não se manifestam. Você já levou uma bronca do seu patrão no serviço? Naturalmente, após uma bronca, você vira o melhor funcionário da empresa. Você começa a agir com cautela, você é mais prudente. E até na maneira de falar, você parece outra pessoa. É isso que nós devemos ter com Deus. Devemos ter em todo tempo cautela. E estar perceptíveis à manifestação dEle. Que toda ação de Deus seja para nós um susto. É isso que Pedro disse: Senhor, eu sou servo. Não é o Senhor que me serve, sou eu que devo te servir. Mas Jesus não se preocupou. Ele serviu a Pedro ainda assim e disse: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Dias em que todo mundo pensa que Deus é um escravo, um empregado deles, e diz: se o Senhor não fizer, não vai ser assim. Olha, Deus, quem está dizendo aqui é fulano de tal. Deus, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor tem que fazer isso. Deus não deve nada para ninguém, e muito menos obedece à vontade de homens. Ele age segundo os seus desígnios e os seus propósitos. Isaías diz: assim como a minha mente é maior do que a dos homens, maiores são os meus pensamentos. E assim como minha casa é no céu, maiores também são os meus caminhos. Tenha neste dia a percepção, o susto de Deus, porque Ele com certeza, na doutrina bíblica a gente encaixa isso muito bem. Ele provê a cada manhã as necessidades básicas da vida humana, e aquele que nele confia, corre e não se cansa, anda e não se fatiga, mas renova a sua força e voa como a águia. É isso que nós temos certeza aqui, querido. Neste dia, para você que está ouvindo esta palavra, guarde ela no seu coração. Tenha surpresa toda vez que Deus se manifestar na sua vida, porque eu tenho certeza e eu uso a minha fé para abençoar você e para que você use ela também. Que o Deus que nós servimos, que a banda que está aqui serve também, que todos que estão nessa live servem também, Ele continua sendo Deus de surpresa. E que haja espanto e mais espanto em nós toda vez que Deus manifestar a sua provisão diante de nós. Porque certo é que Deus nesses dias, Ele tem nos surpreendido e tem mostrado o seu poder de provisão, e nós estamos mais preocupados com os noticiários dos jornais e com as notícias fatalistas, que estamos esquecendo de nos espantar com a provisão de Deus. É Deus quem tem guardado a igreja para que ela não perca a sua liberdade nos tempos de Covid. É Deus quem tem gerado sabedoria na humanidade, quando eles se viram numa rua sem saída para que pudessem desenvolver uma vacina que combatessem a peste chinesa. É Deus quem está no controle de toda a humanidade e não está deixando com que os governos entrem em colapso e que não haja uma pandemia destruidora ao ponto de nós não termos leitos para atender as pessoas. Deus está provendo o sobrenatural. Ele ainda está cuidando da nossa vida. Ele ainda está cuidando da sua casa. Ele ainda está cuidando da sua família.
Ele ainda está velando pelo seu trabalho, Ele está velando pela sua saúde. Deus ainda está provendo para todos os habitantes da terra. Eu creio nesta palavra, aleluia. Eu quero te dizer, se você ainda não se surpreendeu com Deus e não teve esse impacto que você tem através dessa ministração, e que a surpresa de Deus se manifeste para você, e você entenda que hoje é difícil compreender, mas amanhã, após viver a experiência que Deus propôs, você vai entender com absoluta certeza. Que esta palavra fique no seu coração, que ela guarde você durante todos esses dias, e que ela seja uma injeção de ânimo para você não cair, não tropeçar e não perder o seu ânimo. Certo é, não viste? Não desce de ouvido? O Deus, o Todo-Poderoso, que não cansa, não se fatiga, Ele dá força ao cansado. Nós cremos nesta palavra, e certo é, os propósitos de Deus nós não entendemos hoje. A Idade Média não entendeu, porque a peste negra, ela veio varrendo a Europa e matando centenas de vidas. Várias pandemias que passaram no mundo, como a influenza em 1914, também não entenderam os que viviam naquela época. E nós também não estamos entendendo o Covid, mas uma coisa eu tenho certeza, e acredito que todos que estão aqui também têm: Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu as rédeas da história, e Ele está construindo uma história que no futuro nós ainda vamos dar risada. A desgraça do dia de hoje ainda será alegria para o dia de amanhã, porque teremos certeza que em todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Querido, guarde essa palavra em seu coração. Eu quero neste momento te convidar que você ore aí na sua casa, que você tenha um minuto com Deus, que você possa nesse momento comigo abrir o seu coração, tirar essas amarguras, esses traumas que talvez estão te prendendo, essas sequelas que amarraram a sua alma, e você se liberar, se libertar e deixar de ser escravo pelas prisões que estão aí guardando sua felicidade, e que você hoje seja livre pelo nome de Jesus, e que tudo aquilo que te amarra te livre em nome de Jesus, e que você saia para dar voos rajantes e diferentes em nome de Jesus. Deus, eu oro nesse momento, eu oro para abençoar vidas, eu oro para abençoar pessoas, eu oro pedindo que o Senhor entre na casa desse que está ouvindo essa live, eu oro pedindo que o Senhor abençoe a casa. Se esta pessoa tem familiares que estão na zona de vulnerabilidade, ao pobre e necessitado gera provedores que são agentes do seu poder e da provisão do Senhor sobre a terra. Levanta corações voluntários nestes dias, não para a promoção de si mesmo, mas para a promoção do seu reino, para que as obras deles brilhem diante dos homens e o Senhor seja glorificado nas alturas pelas obras deles. Pai, nós oramos nesta noite e nós pedimos que o Senhor abra os corações contritos e quebrantados, e que o Senhor cure os corações machucados, e que o Senhor novamente cadencie a mentalidade daqueles que estão com obstrução, os que estão sofrendo algum tipo de complexo, os que estão sofrendo com algum tipo, meu Pai, de transtorno psicológico, os que estão sofrendo com algum tipo de depressão ou inclinação da personalidade, aqueles que estão sendo oprimidos pelo fato do isolamento social. Pai, abençoa as igrejas do nosso Brasil, que os pastores venham dotados de revelação e de autoridade para este tempo, e que eles tenham, meu Pai, estratégias direcionadas do céu para embater esses problemas desta época, e que o Senhor levante ministros e ministros e ministros da verdade, para que esse Brasil seja inflamado pelo poder da sua palavra. Nós oramos agradecendo, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é bom em tudo, e nós te adoramos e rendemos a Ti a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. O pessoal vai estar adorando aqui ao Senhor, você permanece aí, tá bom? E após o louvor aqui nós vamos estar concluindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Desde já, eu agradeço pela sua presença. Sexta-feira tem mais, na próxima sexta-feira, Deus abençoe em nome do Senhor.